Estamos aqui no G1 Pará para continuar a nossa entrevista do Fala Saúde de hoje, do JL1, falando sobre presbiopia, ou a vista cansada, como é mais conhecida. O médico oftalmologista, Dr. Ricardo Mouta, quem está aqui para responder. Dr. Ricardo, o Igor Avis quer fazer uma pergunta. Ele diz que ele usa o computador por muito tempo e em um ambiente com baixa luminosidade. Quando chega à noite, os olhos ficam doendo e ele sente falta de foco. Ele pergunta se isso pode ser a vista cansada. Pode ser. Embora, assim, o ideal é que ele passasse em consulta para descartar se ele tem alguma necessidade de óculos, para longe também, que é diferente da vista cansada, ou se eventualmente ele teria também a vista cansada, que é a presbiopia. Agora, também a observação é que não é recomendável ficar no ambiente escuro com o computador, não é recomendável. Pôr uma luminosidade agradável, né, para os olhos, e usar o computador também procurando graduar, não ficar direto no computador, dar um intervalo, pelo menos a cada 2 horas, para não ficar direto, para não causar uma fadiga nos olhos. Se fala muito que quando a gente fica no computador, a gente esquece de piscar, né, doutor? Esse é um alerta também. Exatamente. O piscar para quem usa muito computador, para quem lê muito, quem trabalha muito com leitura, é uma atividade que deve ser lembrada. A pessoa tem que criar esse hábito de lembrar de piscar, ter aquilo como rotina, lembrar de piscar. Que é essa piscada que vai lubrificar. O piscar também lubrifica, entendeu? E alivia mais a visão, né? Alivia mais para a visão. A Mariela da Cabanagem pergunta se a cirurgia de catarata deixa os olhos mais sensíveis para a vista cansada. Bem, a cirurgia de catarata, ela atua, voltando aqui ao nosso caminho, ela atua, porque o que é a catarata? Ela é a opacificação dessa lente dentro do olho, tá? Aqui nós temos na frente do olho a córnea, tá? Que é transparente, equivale como se fosse o vidro do relógio, que você vê por ele você vê lá dentro do relógio. E dentro do olho nós temos uma lente natural chamada cristalino. Ela, com o passar dos anos, ela vai opacificando e levando à catarata, porque ela deixa de permitir a passagem dos feixes luminosos, como é o normal, né? Então, com essa opacificação, chega um momento que se indica a cirurgia. Quando opera, você retira essa lente natural, tem várias técnicas cirúrgicas para isso, não vou entrar em detalhes, e você implanta uma lente artificial. Quando você faz isso, o mecanismo da presbiopia, você já não, que é a vista cansada, você já não vai ter mais, entendeu? Aí vai, porque o cristalino foi retirado. Então, quando opera, na verdade, tem que ser feita uma avaliação se o grau que ficou para esse paciente, que ele se calcula para ficar 100 graus, mas pode ficar algum grau, seja para longe, seja para perto ou para os dois. Então, nesse caso, ela não é presbiopia, porque já foi retirada a lente. Tá certo. A gente tem a pergunta da Fernanda, mora no bairro Batista Campos. Quando ela lê, a Fernanda, por um determinado tempo, ela diz que começa a enxergar as letras e até mesmo outras coisas embaralhadas e sem foco. O que pode ser e qual recomendação para ela? Quando ela retira os óculos? Não. Quando ela está lendo, ela não usa óculos. Quando ela lê por um determinado tempo, ela começa já a enxergar tudo embaralhado, né? As letras principalmente, algumas outras coisas e sem foco. O que pode ser? Pode ser a vista cansada especificamente ou um outro problema? Pode ser a vista cansada, pode haver o grau para longe também, porque a vista cansada é grau para perto. Tá? Para deixar claro, existe tem um grau para longe, que aí entra a miopia, hipermetropia, astigmatismo, e existe o grau para perto, tecnicamente falando, que é a adição, tecnicamente falando, que corrige a presbiopia. Ela pode ter os dois. Além disso, ela pode ter o que se chama de insuficiência de convergência, que dá a dificuldade para perto. Aí, com o passar de tempo de leitura, dá essa dificuldade, ela pode embaralhar as letras, ou está lendo uma linha de um texto, pula para outra sem querer. Aí pode ser também a chamada insuficiência de convergência. Por isso que é tão importante a avaliação médica, né, doutor? Exatamente. O Ismael Batista de Ananindeua diz que os olhos ficam vermelhos demais e chega a coçar, cria muita água, às vezes incha a parte branca do olho. O que pode ser isso? Normalmente, a necessidade do óculos, que pode ser a presbiopia, que é a vista cansada, ou a dificuldade para longe, como eu comentei, pode causar também. Outras causas que podem também causar, pterígio, o olho seco. Pterígio é a carne crescida, popularmente conhecido, né? Que mostrando aqui no desenho, seria o crescimento de uma carne nessa parte aqui da frente do olho, entendeu? Com a secção do olho aqui, né? Como se fosse uma bola seccionada no meio.
Então, aqui na frente pode desenvolver, na frente da córnea, que é essa parte aqui, pode desenvolver uma carne. Esse é o pterígio, pode ser uma causa. Inflamação na margem da pálpebra. A pálpebra é essa porção que fica anexo dos olhos, que é responsável pelo piscar. Pode ser uma inflamação na margem dessa parte. Pode ser uma conjuntivite alérgica. Pode ser diversas causas. Pode ser um olho seco. Tem várias causas. A Geice, de São Miguel do Guamá, diz que anda sentindo dores no olho direito e quando ela sai de casa e entra em contato com a luz forte, a vista escurece completamente. E ela pergunta se pode ser vista cansada ou algo mais sério, que ela está preocupada. A vista cansada não causa isso, né? Então, aí realmente tem que se fazer uma avaliação, quanto antes fazer, para ver o que está havendo. E no médico oftalmologista, adequadamente, que ele vai fazer a avaliação global do olho, né? Ver o que pode estar ocorrendo aí. O Anadilson Aleixo, lá de Barcarena, diz que ultimamente, no olho esquerdo dele, ele enxerga como se fossem moscas voando. O que pode ser, doutor, isso? As moscas volantes é uma grande causa, é o que se chama de descolamento posterior de vítreo. Aqui no esqueminha, para se entender, com a secção do olho, né, fica na parte de trás. Na parte de trás do olho, da bolinha do olho, interiormente, se tem um líquido chamado humor vítreo. Ele pode descolar daqui, do fundo do olho, e causar esses sintomas. Então ele precisa procurar comum, um médico. Descolamento posterior de vítreo. Tem tratamento? Aqui, normalmente é um tratamento de observação, mas tem que ter cuidado para não causar o chamado descolamento de retina, que aí é grave. Para chegar a essa conclusão, é com exame. Mas a vista cansada não causa. Seria essas moscas volantes, a grande causa, uma das grandes causas é essa, fora outras causas. Aí no exame oftalmológico vai se chegar à conclusão. A telespectadora só não deixou o nome, mas ela pergunta se ler no ônibus em movimento prejudica a visão. O problema do ler no ônibus em movimento são as constantes paradas. Então, não é recomendável porque você não deixa o seu sistema visual, os seus sistemas de lente dos olhos, como eu mostrei, que a gente tem, o olho é um sistema de lentes e também de líquidos dentro do olho, ele não fica em repouso. Então, isso pode causar dores de cabeça, fadiga visual. Algumas pessoas têm enjoo, né, doutor? Enjoo. Então, assim, em transportes mais, que não tem muita parada, por exemplo, avião, não é o caso de Belém, mas metrô, que não é o caso de Belém, aí já é diferente. Mas então, no ônibus, no trânsito, de um modo geral, na cidade, mas na estrada já pode... É um ônibus de interurbano, tá. Se for uma boa estrada, aí pode. Lá de Pixuna do Pará veio a pergunta, ele só fala que ele é soldado, ele diz que tem um lado do olho que vê melhor do que o outro. Isso pode acontecer, né, doutor? Ou seja, níveis diferentes de dificuldade. Pode. Ele quer perguntar se isso acontece, acontece sim, né? Pode, porque cada olho se diz, a gente pode dizer assim, que um olho seria irmão do outro, mas não são idênticos. Cada olho tem um pode ter grau, o outro não, ou um tem um grau maior, o outro menor. Cada olho funciona independentemente nesse sentido, mas eles, claro, para a visão, eles atuam em conjunto, para a visão binocular, mas cada um tem que ser avaliado independentemente. E a vista cansada, quando dá sempre nos dois, ou pode um ser 0 de grau e o outro ter grau? A vista cansada, a presbiopia, ela ocorre nos dois, conjuntamente. O Arlon, lá da Cidade Nova, gostaria de saber por que às vezes a vista fica com tremedeira. Eu não sei exatamente o que ele quis dizer, o senhor, por consultas, pode... Eu não sei se ele fala do olho ou da pálpebra, né? A tremedeira provavelmente é da pálpebra. Pode ser estresse, pode ser alterações neurológicas, podem acontecer também. Em relação às pálpebras. Em relação aos olhos, a tremedeira nos olhos é o chamado nistagmo. Creio que não é o caso aí, mas aí já dá sintomas bem mais complicados e dificuldade visual grande. O Bruno, do Conjunto Maguari, pergunta se glaucoma tem a ver com vista cansada. Não tem relação. Eles ocorrem independentemente. Embora no atendimento oftalmológico se avalia como um todo o olho, aí vai se avaliar se o paciente tem glaucoma, se tem vista cansada e outras alterações. Eles ocorrem independentemente, embora possam ocorrer também conjuntamente. A Deusa lá de Benevides perguntando, né, se dor nos olhos e ardência, quando está no claro, se pode ser a vista cansada, doutor? Especificamente pela claridade, não. Não é a vista cansada. A vista cansada clássica
é a dificuldade para perto, em geral, próximo dos 40 anos, e que a pessoa vai tendo realmente aquela dificuldade que tem que ir esticando o braço e tem que ou afastando o computador. E isso dá dor de cabeça, isso dá desconforto. Pode dar desconforto. O Júlio lá de Barcarena pergunta se o vento nos olhos prejudica a visão porque ele trabalha de moto o dia inteiro. Prejudica. O ideal, por isso que existe a viseira. Além do capacete, além da importância de proteção para a cabeça, para a face, é a proteção dos olhos com a viseira, porque esse vento, ele resseca os olhos e frequentemente leva a corpos estranhos, poeira, pedrinhas. Então, inclusive, é muito arriscado isso aí, até de ter um trauma. Se o capacete não tem viseira, ele usa um óculos escuro. Um bom óculos largo de proteção. Que tem adequado, inclusive, para motocicleta, né, doutor? Tem. Pode ser escuro. O Edson de Breves diz que o filho tem 35 anos e está com o olho vermelho, fica normalmente com o olho vermelho, usa já colírio, mas precisa usar a dexametasona. Ele diz que o filho está bem atormentado, não sabe mais o que fazer, porque os médicos ainda não deram nenhum diagnóstico. Ele tem que continuar, então, investigando esse caso, doutor? Ou seja, a idade de 35 anos? 35 anos. Fica com o olho muito vermelho sempre. Tem várias causas para isso. Realmente com o exame no consultório, né? A avaliação inicial no consultório, e com exames complementares. Tem diversos exames complementares para se chegar ao diagnóstico. Olha só, a outra telespectadora, Roberta Moreira, tem 34 anos, diz que ouviu falar que fazer a cirurgia de carne crescida no olho, se tirar, piora a vermelhidão. Ela quer saber se isso realmente existe ou não. Ela é lá do Parque Verde. A cirurgia de carne crescida, ela tem seus riscos, né? Claro, como toda cirurgia, por mais simples que seja. Pode ocorrer de piorar a vermelhidão, mas depende da técnica cirúrgica, depende como o paciente se comporte depois da cirurgia, que é o chamado pós-operatório. Pode ocorrer sim, mas se há indicação para aquela cirurgia, carnes crescidas grandes, que já estejam comprometendo a visão, ou que já estejam causando muitos sintomas de irritação, vermelhidão, deve-se operar e fazer o acompanhamento. Não deve se deixar de operar com medo do olho ficar mais vermelho. Porque normalmente não é a cirurgia que causa o olho ficar mais vermelho. Pode ocorrer, mas não é o que se espera normalmente. Dionis gostaria de saber por que todas as vezes que vai ler um livro fica com a vista muito cansada. Ponto a ponto ela fala de dar o sono. Só tem 3 anos que mora em Anajás. Ela se mudou, acho que para o interior do estado. E está querendo saber sobre essa visão que deixa muito cansado. A leitura, doutor, quanto tempo assim você pode falar, não, realmente esse tempo de leitura é normal, ou a partir de quanto tempo de leitura a vista realmente pode apresentar um cansaço, que não a vista cansada em si, mas só um esforço dos olhos? Primeiro, você deve ler com uma boa iluminação, né? Um bom tamanho de letra, não ser muito pequena. E o ideal, assim, também varia de pessoa para pessoa, mas uma média, digamos, de 2 horas constantes, né? E dando um intervalo aí, 10 minutos. Aí a pessoa toma uma água, faz alguma outra coisa para dar um relaxamento, porque isso realmente leva a uma fadiga do sistema de músculos do interior do olho, né? Isso vale principalmente o pessoal que estuda, que está fazendo Enem, que passa muitas horas, ou na sala de aula, ou é em casa estudando. Não deve fazer, porque já pode causar dor de cabeça. A pessoa vai ter um rendimento, vai piorar o rendimento no aprendizado, no estudo. Então é melhor dar esses breaks, essas paradas, né? Para a gente concluir, doutor, a Leonilde lá de Marabá, ela diz que o filho foi diagnosticado com visão subnormal e ela queria saber se aqui em Belém, onde ela pode procurar um atendimento médico, se há algum centro, de forma gratuita, principalmente. A visão subnormal, infelizmente, é uma subespecialidade, que a oftalmologia é uma especialidade que tem muitas subespecialidades. Uma delas é a visão subnormal, ou baixa visão também chamada. É uma dificuldade realmente onde ser atendido. A nível público, normalmente você deve procurar o posto de saúde, ele encaminha para o Betina e dali se avalia, né? O Hospital Betina é uma referência. Tá certo, doutor. Muito obrigada pelas informações hoje no Fala Saúde. E fique ligado porque você vai escolher o assunto da próxima semana, da próxima quarta-feira do Fala Saúde. Vote entre insônia ou hepatite. Escolha e sempre participe. Até a próxima.